Olá pessoal, eu sou a Letícia e vamos falar um pouquinho sobre procrastinação ou entrar no fluxo. Você sabe qual que é a diferença? Você consegue ter consciência disso no teu dia a dia? Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência e o que eu enxergo como procrastinação. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra e diz, que é deixar para depois o que você precisa fazer agora. E antes de tentar explicar isso, esse conceito, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mente e o nosso ser, tá? Então, o que acontece? A gente vive num paradoxo. Ou seja, nós somos ego, mas em essência nós somos uma extensão da fonte criadora, né? E a gente está vivendo uma experiência terrena. E essa experiência exige que a gente consiga entender e observar as coisas para que a gente possa viver mais no nosso ser e deixar que as coisas cotidianas, aconteçam e entrem no fluxo do universo, mas não ficar brigando com isso o tempo todo. E como fazer isso? Porque a nossa mente está o tempo todo pensando, vem pensamentos, então agora é a hora de fazer tal coisa, agora é a hora de fazer tal coisa. Enfim, a gente vai colocando uma lista de atividades e aí a gente quer se sentir produtivo. Então, se eu sou uma pessoa produtiva é porque eu fiz isso. Eu tiquei várias coisas da minha lista de atividades. Mas isso é o nosso personagem, porque em última instância a gente está identificado com esse personagem que a gente cria, porque o nosso ser não precisa de nada disso. A nossa extensão divina não precisa de nenhuma dessas coisas. Mas como a gente não é ainda seres iluminados, a gente tem que aprender a viver no paradoxo, né? De ser ego, ser o personagem e ao mesmo tempo aquela história, de viver no mundo, mas não ser do mundo. Então, como que eu trouxe isso para o meu dia a dia? Eu sempre analiso as coisas que eu preciso fazer e observo quando eu tô deixando para depois, quando eu tô procrastinando. Então, por exemplo, tem um boleto que vence hoje. Eu tenho que pagar hoje, porque se eu não pagar hoje, ele vai vencer e aí amanhã eu tenho que pagar juros. Então, tem que ser hoje. Aí o que acontece? Eu tenho que pagar esse boleto, de repente toca meu telefone. Ou de repente alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, daí eu paro o que eu tô fazendo e vou olhar a mensagem. Nesse momento é importante trabalhar esse poder do ser, que é a consciência. A consciência, ela é um observador, é o nosso eu superior, nosso eu verdadeiro, como vocês queiram chamar, tem N nomes, né? O nosso self. Então, a consciência, ela só observa o que acontece. A mente cria historinhas e situações o tempo todo. Então, você tem que pagar o boleto, o que você faz? Como observador, traz consciência para aquele momento. Bom, nesse momento eu vou pagar esse boleto. Não é tão urgente atender essa ligação e nem responder essa mensagem. E aí você vai lá, paga o boleto. Finalizou o boleto, ótimo, agora eu vou ler a mensagem ou vou retornar a ligação. Então isso está muito ligado ao nosso poder de foco. É encontrar o foco, mas para ter foco a gente precisa ter consciência. E aí entra também a questão de escolher. Então, às vezes, tem coisas que a gente quer fazer. Então, vou dar meu exemplo, né? Eu produzo conteúdo, né? Eu trabalho muito na internet. E aí, eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tive que ter um tempo para gravar esse vídeo. O dia que eu decidi gravar esse vídeo era um dia que eu tava na correria do meu dia a dia e eu tinha um curso à noite. E eu tentei gravar esse vídeo um pouco antes de ir pro curso, mas ele não ficou legal, ele não ficou muito explicativo. Então eu esperei, bom, então não é hoje o dia certo para mim gravar esse vídeo. Fiquei tranquila e deixei passar. 2 dias depois, que no caso hoje, eu tô gravando esse vídeo e tô falando com mais clareza sobre esse assunto. E aí também isso entra a gente sair da energia de controle. Porque o controle é o quê? Eu preciso controlar os meus horários, eu preciso ter uma lista de atividades. É importante realmente a gente ter uma lista das coisas que a gente precisa fazer, mas a gente não pode querer controlar tudo o tempo todo, porque uma série de coisas podem acontecer. E aí a gente tem que sair do mecanismo da mente de ficar contando historinha. Então, por exemplo, você precisa fazer alguma atividade que é importante, tem que ser feita hoje. O que a tua mente vai ficar fazendo? Vai ficar te contando historinha. Ai, mas eu não gosto muito de ligar, por exemplo. Você tem que trabalha com vendas e precisa fazer ligações. Ah, mas eu não gosto muito de ligar. Ai, se eu ligar a pessoa não me atender. Ah, isso é historinha. Sai da mente e vai pro ser. Traz a consciência e pensa, bom,
tá tudo bem. Eu só vou ligar. Não sei o que vai acontecer. É quando você tira a expectativa do que está acontecendo. Então, cada atividade tem uma coisa, e quando a gente traz a consciência, a gente consegue ver aquilo com mais clareza. É como se tu tivesse tirado a cortina e olhado para aquilo que tu precisa fazer. E entendido também que às vezes não é o momento de uma determinada coisa. Tem coisas que a gente quer fazer que não é o momento. E entender que se não é o momento e você não tá na vibe, naquela energia para fazer aquilo aquele dia, tá tudo bem. Não se cobrar por isso. Então, assim, hoje eu vivi uma experiência muito interessante, né? Eu fui buscar um material lá na casa de uma amiga minha e ela tava de aniversário um mês atrás e eu levei um presente pra ela. E aí ela falou assim, ai, porque eu não tô mais tendo disciplina na minha vida e tava uma correria e tal, eu não tô conseguindo ter disciplina. Aí eu falei pra ela assim, que ano pessoal você está? Aí a gente pegou lá, ela já fez o mapa comigo, pegou o mapa dela, ela tá no ano pessoal 3. Eu falei, ó, pega aqui o texto do mapa que eu escrevi aqui pra ti e olha, uma das frases que dizia lá, ano pessoal 3, leveza é o número da alegria, da criança, calma. Então eu falei pra ela, não fica se cobrando por disciplina, porque não é o fluxo do universo nesse momento. Você tem que experienciar outras coisas. O seu personagem, o seu ego precisa experienciar coisas diferentes, sair dessa energia do controle. E isso é para qualquer ano, pessoal. Eu tô trazendo aqui essa experiência que a numerologia me traz. Mas isso é para tudo na nossa vida. Vamos entrar no fluxo. Então, às vezes, tu acorda de manhã e tu tá animada e tu tá disposta a fazer muitas coisas naquele dia. Não se enche de atividades. Programa uma coisa de cada vez. Se você não conseguiu fazer, tá tudo bem, não se cobra, não sofre por isso, mas estabeleça prioridades, faça escolhas. Então, às vezes você acordou de manhã, tá com cólica, não tá legal, não se sente bem para gravar um vídeo naquele dia? Ok, tudo bem, se não é urgente, deixa para depois, deixa para outro dia, reprograma. Ah, mas é urgente, tem que ser feito hoje. Então se centra no teu ser, se conecta com a tua energia interior, fica bem e aí vai fazer esse trabalho. Você pode fazer isso todos os dias? Pode, mas assim, sai da energia do controle, de querer controlar tudo que tá acontecendo na tua vida o tempo todo. Ai, porque eu tô procrastinando, porque eu tenho que fazer, eu deixo sempre para depois. Existe um motivo para você tá deixando para depois. O teu inconsciente tá te mostrando alguma coisa que tu não tá querendo enxergar. Então, para a tua vida nesse momento e olha, bom, eu tô procrastinando, eu não tô fazendo aquilo que eu me programei para fazer, mas será que tudo isso que eu coloquei aqui realmente é viável? De repente você colocou uma lista de atividades que é impossível, que nem a Mulher Maravilha conseguiria fazer. Então o teu inconsciente está te mostrando, olha, não tem condições de fazer isso. Ou você se propõe a fazer alguma coisa que não está no seu alcance naquele momento. Por exemplo, você quer correr uma maratona e você é totalmente sedentário há anos, não pratica nenhum exercício e quer correr uma maratona em um dia. Calma, centra, vai vivendo o processo. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou trazendo pro meu dia a dia. Não quer dizer que em nenhum momento eu não fique nessa coisa da mente, que eu não fique estressada, que eu não tenha ansiedade. Assim como você que tá me assistindo, eu também passo por isso. Mas cada vez mais eu tenho trazido consciência. E o que é a consciência? É estar no presente, é estar no agora. É quando a gente sente e não fica só pensando e racionalizando. É quando a gente se centra no momento. A gente consegue fazer isso o tempo todo? Não. Nós não somos seres iluminados, né? Se você se iluminou, que bom. Mas eu não sou uma pessoa iluminada ainda. Estou em busca de. Se vai acontecer nessa existência ou na próxima, na outra, não sei. Mas nesse momento eu estou vivendo a experiência. E o meu convite para ti é: viva a experiência. Viva o seu momento, respeite o seu momento. Não é porque você assiste uma live lá de alguém que acorda todo dia às 5 da manhã e que medita, faz isso, você tem que fazer também. Talvez não seja o seu momento. Eu já tive fases na minha vida que eu fiz isso, já tive fases que eu não conseguia acordar cedo, já tive fases que eu trabalho até tarde e acordo cedo. Então depende, sabe? Então vive um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez, um ano de cada vez.
porque a gente às vezes fica tão projetado no futuro, e a verdade é que o nosso paradoxo ele é tão grande do universo que futuro não existe e nem o passado, tudo que existe é o eterno agora. Só que a nossa mente não entende isso, nosso ego não entende isso, porque justamente a gente está vivendo uma experiência humana, uma experiência terrena, e a gente precisa integrar essas coisas para que a gente consiga viver a experiência. Então, quanto mais a gente estiver centrado no nosso ser, mais a gente vai conseguir viver a vida de forma mais tranquila e não sofrer tanto com as coisas externas. Porque a grande verdade é que a grande maioria das coisas que acontecem com a gente o tempo todo são ilusão da nossa mente. Espero que tenha feito sentido para você tudo isso. Eu sempre falo que uma forma de ensinar é aprender. Então, se eu tô gravando esse vídeo para você é porque eu também tô aprendendo junto. E eu te agradeço por ter escutado até aqui. Namastê, até a próxima.